Olha, o jeito que a gente aprende está passando por uma mudança, assim, fundamental. Uma transformação que foi muito acelerada por tudo que a gente viveu nos últimos anos. Vamos mergulhar em como a tecnologia está, agora mesmo, redesenhando o conceito de sala de aula. Pois é, essa foi a pergunta que, de repente, todo mundo teve que se fazer. Escolas, universidades, governos, todo o sistema educacional foi pego de surpresa e teve que responder essa pergunta quase da noite para o dia. E isso forçou a gente a repensar tudo. E olha, não são desafios de qualquer coisa, não. A gente está falando de como garantir que milhares, às vezes milhões de estudantes consigam acessar o material ao mesmo tempo, sem que o sistema caia. Como garantir que os dados de todo mundo fiquem seguros. E talvez o mais difícil de tudo, como manter o pessoal engajado, motivado, quando não se tem mais o ambiente físico da escola. Pois bem, essa é a nova realidade da educação. Um cenário que, na verdade, só jogou uma luz bem forte nas limitações que o modelo tradicional já tinha e acelerou, e muito, a busca por novas saídas. Para entender isso, vamos pensar na história de dois campi. De um lado, você tem o campus tradicional. Prédios, salas de aula com capacidade limitada, uma infraestrutura física cara de manter. Do outro lado, a gente tem o campus digital, sem limite de espaço, que pode crescer ou encolher na hora, conforme a necessidade e com a segurança digital no centro de tudo. A diferença é brutal, né? E é aí que entra a grande solução para esse desafio: o campus na nuvem. É a tecnologia que permite que essa nova realidade exista. Para construir esse campus digital, a gente precisa de 4 pilares essenciais. Primeiro, uma colaboração que seja totalmente segura. Depois, uma comunicação que flua sem parar. Terceiro, plataformas de ensino que consigam atender 10 ou 10 mil alunos com a mesma eficiência. E, por fim, empoderar todo mundo com a tecnologia certa. Alunos, professores, administradores, todo mundo mesmo. Ok, vamos começar pelo primeiro problemão: a segurança. Pensa só, como é que se permite que milhares de alunos e professores troquem trabalhos, dados de pesquisa, informações pessoais, sem abrir uma brecha gigante de segurança? É aqui que entram soluções como a OnCloud. Elas criam um ambiente para colaborar, que é super fácil de usar, parecido com o que a gente já usa no dia a dia, só que com uma camada de segurança de nível profissional por trás. E o mais importante aqui é a conformidade com leis de proteção de dados, como a GDPR na Europa. Isso garante que os dados dos alunos fiquem protegidos e o sistema ainda consegue escalar para qualquer número de usuários, funcionando em qualquer celular, tablet ou computador. Beleza, a parte de segurança está resolvida. Mas e o lado humano? Como é que fica? Como manter a galera conectada, participando, interagindo de verdade quando a sala de aula é uma tela de computador? Então, a solução, claro, não é só ligar uma câmera. Plataformas como a OneCloud tentam recriar a dinâmica da sala de aula no mundo digital. Elas oferecem quadros interativos, salas separadas para trabalhos em grupo e, principalmente, a estabilidade, a garantia de que o sistema não vai cair no meio da explicação mais importante. E essa estabilidade, gente, é tudo, porque por trás das câmeras existe um desafio técnico enorme. Olha só o que a Centroid fala sobre isso. Basicamente, a demanda por sistemas como o Moodle, que é super popular, varia demais. Pensa nos picos de acesso em época de prova e depois o silêncio quase total nas férias. E isso aqui mostra, de um jeito perfeito, o poder da nuvem. Ferramentas como o Kubernetes funcionam como se fossem um controlador de tráfego super inteligente. Tem um monte de aluno entrando ao mesmo tempo? O sistema, sozinho, libera mais recursos, como se abrisse mais pistas numa estrada. O movimento diminuiu? Ele fecha essas pistas para economizar. É a tal da elasticidade em ação. Ok, com toda essa tecnologia funcionando como base, aí sim a porta se abre para a verdadeira revolução. A gente sai um pouco do como as coisas funcionam e começa a focar no o que se aprende. E a gente está falando da educação personalizada. Essa ideia não é de hoje, claro, mas é tecnologia que agora permite que isso aconteça de verdade, em grande escala. É o fim daquela ideia de que todo mundo tem que aprender a mesma coisa do mesmo jeito ao mesmo tempo. Aqui, o caminho se adapta a cada pessoa. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, é um processo de 3 etapas. Primeiro, a tecnologia ajuda a gente a entender os pontos fortes e as dificuldades de cada estudante usando dados de desempenho. Com base nisso, as plataformas adaptam o conteúdo em tempo real. E, por fim, os professores podem usar esses dados para dar um suporte super focado, bem ali onde o aluno mais precisa. Tá, tudo isso parece muito bonito no papel, né? Mas e na prática? Qual o impacto real disso tudo?
Bom, os resultados são bem concretos e impressionantes. Então, se liga nesse número. Um aumento de 14% nas taxas de formatura em universidades que adotaram esse modelo personalizado. Gente, isso não é um ajuste pequeno. Isso muda a vida de milhares de pessoas. É um resultado muito, muito significativo. E o impacto vai muito além dos números, claro. A educação personalizada dá autonomia, sabe? O aluno vira o dono do próprio aprendizado. Isso aumenta a motivação, porque o que ele estuda faz mais sentido para ele. E o mais importante, prepara melhor as pessoas para o futuro, porque ajuda a desenvolver as habilidades únicas de cada um. Mas calma lá, para essa visão virar realidade para todo mundo, a gente precisa ser honesto sobre os desafios que ainda existem. Não é um caminho fácil. E aqui vem o choque de realidade. Nada disso é fácil ou barato. Exige um investimento pesado em tecnologia e infraestrutura. Exige um treinamento novo para os professores, que deixam de ser só palestrantes e viram mentores. E, talvez, o mais crítico de tudo, exige que a gente garanta que ninguém vai ficar para trás só porque não tem acesso a uma boa internet ou a um bom computador. A tecnologia tem que diminuir a desigualdade e não aumentar. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. Se aquele modelo antigo, de tamanho único, está realmente com os dias contados, o que é que vai substituí-lo? Quando cada jornada de aprendizado se torna única, a própria ideia do que é uma escola começa a se transformar em algo que a gente ainda está só começando a imaginar.